Eu queria tanto vender no digital, olha só quanta gente se deu bem. Pena que agora já tá tarde, não dá mais pra ganhar dinheiro como antes, né? Poxa, que pena, eu queria tanto ter começado antes. Agora já não dá mais. Olha, se você pensa assim, o seu concorrente agradece e agradece muito. Mas você deu sorte, porque nesse vídeo eu vou te mostrar que mesmo no nicho saturado, você pode se destacar muito mesmo se ainda estiver só começando. Você vai poder fazer isso com uma coisa que eu aprendi recentemente, que se chama mecanismo único. Não é um pré-requisito para você vender, mas é uma certeza que se você tiver isso, o seu jogo muda a longo prazo. E claro, muda para melhor, né? Então se você quiser fazer as suas primeiras vendas ou ainda fazer mais vendas do que já faz atualmente, cobrando mais e por mais tempo, pode ser que esse vídeo aqui te ajude bastante. Então, as pessoas geralmente começam no digital da seguinte forma, né? Elas decidem que querem empreender com infoprodutos e aí, por conta de quererem faturar alto, de faturar os seus milhões tão esperados, elas vão e criam um produto genérico. Na verdade, elas nem criam um produto, só a ideia dele, né? Às vezes podem até fazer página de vendas e tudo mais. Uma hora elas vão ter que entregar esse produto. E aí, depois de criar o produto genérico, produto meia boca, vão fazer o resto que precisa, a página, anúncios, edição dos vídeos, o tráfego, e fazem o básico mal feito. E aí, criando um produto genérico e fazendo o básico mal feito, o que acontece? O resultado é que tem poucas vendas ou até mesmo nenhuma venda. E essa pessoa que começou rápido, que quis começar rápido, que não quis começar do jeito certo, no caso, que pode ser rápido, mas tem que ser bem feito, essa pessoa se frustra, até porque ela já investiu alguma coisa no tráfego, já criou o produto e não realizou nenhuma venda, e fala, pô, não funciona esse negócio de marketing digital, esse negócio de infoproduto, é tudo mentira, é tudo golpe, e é isso aí. Saiu do mercado, desistiu. É geralmente isso que acontece. Ou se a pessoa faz algumas vendas, ela até pode continuar com um produto ruim, mas também vai ter pouco resultado e logo se frustra e não continua. E qual a principal tendência aqui que eu vejo? A competição ela está aumentando a cada dia mais. Então todos os dias entram pessoas novas na internet querendo vender os seus produtos, sejam eles os especialistas ou não, e cada vez mais pessoas nesse cenário anterior que eu falei, querendo entrar rápido, começar fazendo coisa genérica, o básico mal feito, porque quer resultado rápido e não tem resultado, se frustra ou fica com pouco resultado por bastante tempo. E aí o que acontece é que o número de competidores aumenta e o número de produtos genéricos, de produtos que são commodities, né, que são todos muito parecidos, também aumenta. E por conta disso, todos têm resultados medíocres, né, resultados medianos ali, resultados às vezes até abaixo da média, um pouco ruins. Ou como eu falei, sem resultado. Mas em todos os nichos, em todos os mercados, tem alguns produtos digitais que se destacam. E todos eles, sem exceção, tem um jeito diferente de entregar a mesma coisa. Porque conforme o mercado vai aumentando, o número de concorrentes também, os benefícios, as promessas que você entrega já não fazem mais efeito. Na verdade, não é que não fazem mais efeito, mas não se tornam um diferencial. Porque todos os produtos oferecem o mesmo benefício, entregam benefícios muito semelhantes. Então, cada vez mais, o como você vai entregar a transformação que você promete se torna mais importante do que a promessa em si. Ou seja, como a pessoa vai conseguir chegar nesse resultado que você tanto fala, que você tanto promete para ela. É com o seu produto, é com outra pessoa, é com alguma outra ferramenta, não é com curso, é com livro, não é com livro, é com produto físico, enfim. Como que ela vai chegar nesse resultado? Tem várias formas. E é aí que o mecanismo único entra, para diferenciar o seu produto desses outros diversos que tem no mesmo mercado, mas que são todos muito iguais, que prometem a mesma coisa e que vão entregar esse resultado da mesma forma. Mas antes de eu entrar um pouco mais a fundo no mecanismo único, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e também confere os outros vídeos, é claro, depois de assistir esse completo, para você entender como que você pode melhorar no seu infoproduto, seja na página, no tráfego, na concepção, ou ainda como começar, se você nem começou ainda. Então se inscreve aí, deixa o like, também comenta o que você está achando desse vídeo, quais vídeos você quer ver aqui, que eu não trouxe ainda, e vamos então para o mecanismo único. Bom, o mecanismo único nada mais é do que um método, uma sequência, uma lógica, uma filosofia, enfim, é algo único, né, um mecanismo único que só o especialista do produto, né, seja um e-book, geralmente é um curso, uma mentoria, tem, só esse especialista possui. Por que é só esse especialista que possui, que desenvolveu? Porque é algo que nasceu da trajetória dele, da história dele, da experiência dele. É algo que geralmente faz com que os alunos cheguem a algum resultado, mas sem saber tudo que o especialista necessariamente sabe. Ou seja, ele não vai precisar fazer 5 anos de faculdade para aprender uma coisa específica, se especializar naquela coisa, para conseguir ter o resultado que saber esse conhecimento específico entrega para ele.
Então esse especialista, com base na experiência dele, cria uma forma fácil, uma forma mais rápida, melhor de essa pessoa, de esse aluno, de esse cliente ter esse resultado de uma forma mais fácil. E aí pode ser um método, pode ser uma nova técnica, como eu falei, uma filosofia, uma estrutura, enfim, algo que facilite a implementação de alguma ação, de algum conhecimento, sem necessariamente estudar os 5 anos que o especialista estudou. Então, um exemplo prático aqui, imagina que você vende água. Todo mundo vende água, né? Não é um diferencial você vender água, porque todo mundo vende água, todo mundo precisa de água, consequentemente, todo mundo vende água. Mas agora imagina que a sua água vem da fonte secreta do Himalaia, que tem minerais que te fazem dormir melhor durante a noite. A água é a mesma, a minha mata a sede e a do meu concorrente também, mas acontece que a minha, além de matar a sede, ela te faz dormir melhor, ela veio do Himalaia, e talvez eu ainda possa melhorar ainda e colocar uma garrafa de vidro ou uma garrafa com um material especial que dá outros benefícios além de dormir melhor e também de matar a sede que todas fazem, né? É isso que é o mecanismo único. Então ele aumenta a percepção de valor pelo produto, porque não é um produto commodity, não é um produto igual de todas as outras pessoas, porque se um produto é igual aos outros, o único critério para a pessoa escolher entre um e outro vai ser o preço, porque não tem nenhuma diferença. Então tem que ter esse mecanismo único para que a pessoa não compare facilmente e leve só em consideração o preço. Além disso, facilita o marketing, porque você tem uma bandeira única, tem uma coisa que só você tem. Nenhum concorrente seu tem, só você tem. E nenhum concorrente pode copiar, porque é algo que veio de você. É algo que veio da sua experiência, da sua história, da sua vivência. Então não tem como outra pessoa ter o mesmo mecanismo, ter a mesma coisa, porque é único, só você tem. E isso você pode usar e abusar no seu marketing para fazer a propaganda, fazer os anúncios. E aí gera muito mais desejo nas pessoas pelo seu produto. Além disso, como eu falei, né, reduz a comparação de preço, então não tem mais como comparar igualmente com outro produto do mercado que é uma commodity, que é um produto genérico, e também gera autoridade mais rápido, porque você tem algo que é único, que veio da sua experiência e que entrega muito mais resultado para as outras pessoas por conta desse mecanismo. E além disso, um produto ele pode ter vários mecanismos únicos, não necessariamente somente um. Mas para deixar mais palpável, para trazer exemplos reais de fato, não da minha água do Himalaia, eu vou trazer aqui alguns exemplos de infoprodutos que são destaque no mercado deles, com toda certeza, para você entender de fato como eles aplicam esse conceito do mecanismo único no produto deles e ter mais claro esse conceito para você. Então, primeiro é do nicho de finanças. Imagina que você está insatisfeito com o seu patrimônio, quer aumentar o seu patrimônio, você já ganha bem, mas quer aprender a investir melhor, né? Então, você vai atrás de um curso de investimentos. O que algumas pessoas podem fazer? Vão no Google, pesquisam curso de investimentos. O que vão encontrar lá? Alguns cursos de R$ 20, de R$ 30, de 40, de R$ 100, da Udemy, da Coursera, se eu não me engano é esse o nome. Vários cursos, o que? Genérico. Todos os cursos são cursos de investimentos. Não tem nada mais além de curso de investimentos. Todos ensinam a investir, provavelmente todos vão ensinar a mesma coisa, mas como são commodities, como são genéricos, qual é o critério que você vai utilizar? Preço. Comprar o mais barato. Ou talvez não, mas geralmente as pessoas utilizam o critério de preço e escolhem o do meio, né? Ninguém escolhe o mais barato nem o mais caro. Geralmente é o do meio. Então, vou escolher o do meio. Beleza. Agora, se ao invés de um curso de investimentos te apresentarem, né, para você que quer aprender a investir, a gerir melhor o seu patrimônio, se te apresentarem o método ARCA, como é que você vai se sentir? Você vai entender um pouco mais do método. De cara, você não vai entender o que é, sobre o que é e se é de fato de finanças, mas você vai entender o que é o método. E aí você vai ver que, na verdade, esse método é o método do Thiago Nigro, do Primo Rico, e é uma metodologia de investimento do dinheiro que leva em consideração toda a experiência que o Thiago Nigro teve ao longo da trajetória dele no mundo dos investimentos. Então, com base na história dele, na história dos clientes que ele atendeu, ele construiu esse método e chegou à conclusão de que esse método é o que mais faz sentido para uma carteira de investimentos diversificada e que tem bastante rentabilidade. Então aí ele criou aqui o método ARCA, que até faz uma analogia com a Arca de Noé, né? Que está aqui na imagem, né? Construir sua arca de investimento, ou seja, é algo que vai te deixar protegido, mesmo, né, no dilúvio, a arca ficou flutuando lá, todos que estavam dentro da arca sobreviveram. Então é esse conceito que ele quer passar, que mesmo em momentos de crise, a sua arca vai te proteger, vai proteger o seu patrimônio, olha só. Então aí tem aqui como que funciona o método dele, né, o pré-requisito, enfim, como funciona, né, o passo a passo. Você tem que ter a sua reserva de emergência antes de aplicar o método ARCA, os tipos de aplicações que você tem que ter, que é a renda fixa e tesouro direto, fazer o rebalanceamento também da sua carteira e aí sim entrar
de acordo com o método ARCA, que é dividir o seu patrimônio em 4 áreas principais. Então aqui em um simples desenho você consegue entender o conceito do método, a história, o significado dele, mas também a aplicação prática dele, como que ele funciona, ou seja, a ARCA de proteger o patrimônio e também a arca do significado dos tipos de ativos. Então cada letra é um tipo de ativo, né? Então ações, real estate, caixa e ativos internacionais. Então ele conseguiu misturar a arca da Arca de Noé com os tipos de investimento diferentes e diversificados, como ele prega que é o melhor. Então aqui já deu para entender como que funciona para o nicho de finanças, né? Que o Thiago Nigro muito bem aplicou nesse caso. Mas aí chega um dia que você está insatisfeito com o seu trabalho, mesmo já tendo aprendido a investir com um primo rico, você está insatisfeito e quer mudar de profissão. E aí você conhece algo chamado marketing digital, se interessa, diz que é isso que você quer para sua vida a partir de agora e que você vai estudar para começar a trabalhar com isso. Então você vai no Google e pesquisa curso de marketing digital. E aí você vai achar uma coisa lá chamada Udemy, que é mais um site de cursos. E lá vai estar escrito justamente isso: curso de marketing digital, aprenda os principais conceitos de marketing digital e como anunciar, como fazer tráfego, como fazer conteúdo, como mexer no Instagram e por aí vai. E se você rolar mais um pouco no Google, vai ter outros cursos de marketing digital também, e todos vão ter um preço baixo, porque são genéricos. E aí você vai fazer a mesma coisa. Vai olhar os cursos, ver que falam sobre a mesma coisa, ensinam os mesmos tópicos e aí vai escolher o que está na média, né? Nem muito caro, nem muito barato. Mas se ao invés disso, você decidir pesquisar no YouTube sobre marketing digital e achar lá algo chamado fórmula de lançamento, de um cara chamado Érico Rocha, você vai entender que existe uma coisa chamada infoproduto, que você pode, ao invés de criar um produto físico, criar um produto digital, criar um produto onde você ensina tudo que você aprendeu e ganha dinheiro sem custo de distribuição desse produto, caso de distribuição física, né? De produção desse produto, você vai produzir uma vez, depois só vender, não precisa produzir mais. Você fica apaixonado, entende esse negócio chamado fórmula de lançamento, que você nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum, só esse tal de Érico Rocha que fala sobre essa tal de fórmula de lançamento. E aí você vê o meu vídeo e descobre que a fórmula de lançamento é um mecanismo único, olha só que beleza. Então o Érico Rocha, que é um cara gigante no mercado de infoprodutos, em especial de lançamentos, é um cara que tem um mecanismo único, que é a fórmula de lançamentos, é o mecanismo único já. E aí tem aqui uma imagem que na verdade é do Jeff Walker, que é o cara que originou a fórmula de lançamento e o Érico Rocha trouxe para o Brasil. Então aqui está explicando também como é que funciona esse método, né? Essa fórmula de lançamento, esse mecanismo único. Então aqui fala como lançar. Basicamente tem que construir a audiência primeiro, pegar atenção, depois entregar as 4 aulas de lançamento, né? Então se você já participou de um lançamento, provavelmente foram 4 ou 3 aulas, né? É geralmente isso que acontece. E é geralmente daqui que vem essa fórmula, essa metodologia das 3 aulas ou 4. E aí, então você segue esse passo a passo. Depois, na última, você apresenta a solução, abre o carrinho e aí a vida acontece. E geralmente, cada lançamento, de 7 a 10 dias, o carrinho aberto. Então é basicamente assim, brevemente, né, passando bem por cima, que funciona esse mecanismo único da fórmula de lançamento. Então o que é melhor? Será comprar um curso de marketing digital ou a fórmula de lançamento? Aprender a fórmula de lançamento do Érico Rocha, que já teve uma cacetada de resultados. Qual será que é melhor? Porque nos dois você vai aprender a fazer tráfego pago. Provavelmente nos dois vai aprender a fazer conteúdo. Mas a fórmula de lançamento, só um que tem. É muito mais caro que o curso da Udemy, mas também só aqui que tem a fórmula de lançamento. Tô vendendo o curso dos outros, né? Mas é isso aí. Então, isso que é o mecanismo único. E é basicamente esse storytelling que eles utilizam, muito em cima desse mecanismo único, porque é o maior diferencial que eles possuem, além dos resultados que eles já causaram. Então faz muito sentido que eles foquem muito nesse mecanismo único, para destacar bastante o diferencial que eles têm dos outros cursos, sejam eles genéricos ou não. Então tá, você já estudou investimentos e estudou marketing digital. E aí você pensa, eu vou começar a trabalhar com marketing digital para gringa, porque eu quero ganhar em dólar, quero ganhar 5 vezes mais e morar aqui no Brasil. Então eu vou começar a trabalhar para gringa, vender infoproduto na gringa, também, quem sabe, até investir na gringa. Afinal, aprendi. Mas acontece que na escola você não aprendeu inglês muito bem, tá travado e quer aprimorar ou ainda quer aprender do zero. Então você vai no Google e pesquisa curso de inglês online. Afinal, você não quer sair de casa, mas quer aprender. E você vai achar lá vários cursos de inglês online. E aí você vai decidir também pelo preço mediano. Mas aí um dia você entra no YouTube e vê um cara chamado Ravi Carneiro. As aulas dele são muito boas, você aprende muito bem e vê que ele tem um método por trás dessas aulas. É o método Fluency Hacking, ou melhor, Fluency Hacking, né? Já que eu tô falando em inglês. E aí você entende como esse método funciona, entende que ele veio da trajetória desse Ravi Carneiro, que ele é poliglota e tudo mais, e toma uma decisão.
é com esse método que eu quero aprender inglês, porque esse método é o melhor. E nenhum outro curso tem esse método. E eu gostei desse método, gostei de como ele surgiu, gostei de como ele funciona, gostei de como ele funciona e por isso eu quero esse método. É mais caro? É mais caro. Mas eu quero esse método porque é só aqui que eu encontro. Então aqui nessa pequena brincadeira que eu fiz, mostrando os exemplos, deu para entender um pouco mais como que o mecanismo único funciona na prática e é utilizado por grandes players na prática também. Porque, de novo, é melhor eu comprar um curso de investimentos ou aprender o método Arca de investimentos. É melhor eu comprar um curso de marketing digital ou aprender a fórmula de lançamento. E é melhor eu comprar um curso de inglês online ou aprender o método Fluency Hacking. Qual será que é melhor? É claro que tanto o curso online de inglês e o método Fluency Hacking vendem. Os dois vendem. Mas acontece que esse aqui é muito mais barato, vende menos e provavelmente esse aqui é mais caro e ainda vende mais. Mas aí pode ser que tenha na sua cabeça agora a mesma coisa que eu estava pensando antes de gravar esse vídeo, que é o seguinte: os métodos viraram commodities, porque em todo lugar que eu vou, eu vejo o método XYZ de investimentos, o método tananã de inglês, o método dinheiro infinito de marketing digital. Enfim, tem método para todo lado, fórmula e não sei o que. Tem mil e uma coisas assim no mercado por aí. Então será que esses métodos não viraram commodity também? Não viraram mais uma coisa que todo mundo tem e porque todo mundo tem, ninguém é diferente, né? Todo mundo é igual? Bom, pode ser que sim. Pode ser que de fato vire um pouco de commodity, um pouco de coisas parecidas, mas ao mesmo tempo não, porque cada método é uma forma diferente de chegar no mesmo resultado. Mesmo que todos tenham um método, a maioria é uma forma diferente de chegar no mesmo resultado. Então, para investir melhor e ter mais rentabilidade, eu posso utilizar o método Arca, eu posso utilizar o método do Bruno Perini, eu posso utilizar também o método da Natália Arcuri, enfim, vários métodos. Em todos eu vou conseguir investir melhor, mas através de formas diferentes. Mas ainda assim pode ser que as pessoas não vejam tanta diferença. Além disso, ter a palavra método na frente de qualquer outro nome não vai te diferenciar necessariamente, não vai ser algo de grande destaque. Então, simplesmente você criar qualquer método para dizer que tem alguma coisa, mas sem ter uma história por trás, uma experiência sua que você viveu por trás, não faz nenhum sentido e as pessoas vão perceber isso. Para sair dessa de ser comparado com outros métodos que também podem ser genéricos, não só o produto, mas o método também, mesmo que tenha, pode ser genérico, pode ser algo que só tem método na frente, mas não necessariamente seja algo de fato que faça sentido e que tenha resultado. Para sair dessa possível comparação que você pode sofrer, acho que uma das únicas opções talvez é a história por trás desse método. É a base dele. Por que ele foi construído? Veio de uma experiência que você teve? Veio de um erro que você cometeu e você entendeu como solucionar ele e como evitar que muitas pessoas cometam esse mesmo erro? Ou veio de um padrão que você notou que existe numa coisa e na verdade muitas pessoas não notaram ainda e isso te trouxe mais resultado por ter notado isso? Então as histórias por trás dos métodos que as pessoas possuem é que de fato vão dar essa diferenciação a mais de outras pessoas que também possuem mecanismos únicos. Então o método Arca de investimentos veio da trajetória do Thiago Nigro. Também tem a ver com a Arca de Noé, tem toda essa relação. Se a gente pensa em arca, a gente pensa em proteção, a gente pensa em flutuar, estar acima dos outros, enfim, coisas nesse sentido. Faz sentido ser arca. A fórmula de lançamento é do Érico Rocha, mas veio de outro cara lá de fora. Tem todo o embasamento por trás das aulas, por que são 4 aulas, tem toda uma lógica por trás desse método, não é simplesmente alguém inventou só para dizer que existe, vendeu e acabou. Não, tem uma lógica por trás e também tem muitos resultados que as pessoas que aplicaram isso tiveram. E o método Fluency é a mesma coisa, da experiência que o Ravi Carneiro teve ao aprender diversas línguas, aprender mais rápido, aprender muitas línguas ao mesmo tempo, enfim, teve lá a experiência dele e por isso esse método de estudos de inglês surgiu. Não tem claro por que o método foi criado, quais erros ele evita, quais crenças ele quebra, quais atalhos ou vantagens ele proporciona para quem utiliza ele. É importante para a pessoa entender que você realmente pode entregar um resultado diferente para ela com o seu método e com o seu produto. Bom, e mesmo que você não tenha uma experiência gigante de anos no mercado que te façam extrair o conhecimento e sintetizar em algum mecanismo único, você pode fazer isso ainda se estiver começando agora. Mas para isso você precisa parar, organizar a sua visão, a sua abordagem, entender a melhor forma de ensinar o que você quer ensinar, uma forma diferente, como eu falei, criar um atalho, enfim, mostrar que é diferente de alguma forma, e aí sim mostrar por que você acha que é melhor ensinar desse jeito que você está ensinando e não do jeito comum, do jeito que todo mundo faz. E aí esse mecanismo pode nascer de algo diferente, como eu falei, um erro que você cometeu, uma sequência, um padrão que você identificou. Você não precisa ser muito experiente para isso. Claro que você precisa pensar de fato
para criar um mecanismo único que faça sentido e que, de novo, não seja genérico só para dizer que tem. Então, para te guiar bastante nessa construção desse mecanismo único, é importante pensar como é que você pode entregar resultado de uma forma mais rápida, mais barata, de uma forma menos dolorosa e afins para a pessoa que vai comprar o seu produto. Porque o seu concorrente também faz com que o seu cliente chegue lá. Então, por que ele deve escolher você? Tem que ter um diferencial. Esse diferencial é importante que não seja o preço. Em último caso, deve ser o preço. Porque quando a pessoa estiver levando em consideração o preço entre o seu curso e o curso de outra pessoa, quer dizer que ela não entendeu o seu mecanismo único e aí você tem que melhorar o seu marketing, ou até mesmo você não tem um mecanismo único. E se isso acontecer, você não vai conseguir se diferenciar muito e, por consequência, não vai conseguir cobrar mais no seu produto, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer vender barato sempre. É importante que você se diferencie, que mostre o valor que o seu produto tem de fato, como ele pode entregar resultado, para que aí sim você aumente o preço dele. E um ponto importante também para o mecanismo único é que ele tem um nome simples, mais simbólico e também memorável ao longo do processo, né? Então, o método ARCA, né, tem a ver com a Arca de Noé, mas também com os tipos de ativos, o método Fluency Hacking, né? Hackeando a fluência. Então faz sentido porque ele prega que você vai aprender inglês ou outras línguas de uma forma mais rápida, né? Então tá hackeando porque vai cortar o caminho, vai reduzir o caminho pela metade. Ou ainda a fórmula de lançamento, que é um passo a passo para você fazer o lançamento. Nada mais justo do que ser uma fórmula, né? E você pode utilizar combinações de nomes, entender um nome que se relacione com o que você quer fazer, como a arca, né, que tem dois sentidos, tem o sentido de proteção, mas também significa os tipos de ativos. Então, entender e explorar esses nomes diferentes para que você encontre um nome legal para o seu método, para o seu mecanismo único. Mas cuida para não perder muito tempo nisso, porque é importante que o nome seja legal, que seja memorável, mas isso pode mudar ao longo do tempo, principalmente se você está começando. Então cria esse mecanismo, dá um nome para ele, mas cuidado para isso não te travar e te impedir de avançar para as próximas etapas. E lembra, não vai criar um mecanismo único só por criar, só para dizer que tem, botar um nomezinho bonito e acabou. Tem que ter um propósito, tem que ter uma função de fato e tem que gerar resultado no fim das contas, que é esse o propósito do mecanismo único. Além de te diferenciar, ele gera resultado também para o seu cliente. Senão vira só mais um nome bonito que não tem função nenhuma e que não te diferencia de ninguém. Basicamente isso. Então agora que você entendeu um pouco mais, eu queria que você fizesse um exercício que é muito simples, mas que vai sintetizar tudo isso na sua mente, que é basicamente o seguinte: pega os principais players do seu mercado, do seu nicho, se é um nicho de saúde, um nicho de culinária, de marketing, de finanças, enfim, qualquer nicho, provavelmente você conhece os grandes players. Então para um pouco, entra na página de vendas, no site, nas redes sociais e ver quais são os mecanismos únicos. Principalmente na página de vendas, que é onde vai estar mais claro. Você vai ver que todos eles não são grandes players à toa, porque eles têm mecanismos únicos. Então, além de entender como que esse mecanismo funciona, provavelmente você vai entender também da onde que ele veio, da onde que ele surgiu. Então, dá uma bisbilhotada no perfil deles, nas páginas, que com certeza você vai encontrar tanto o mecanismo único e também todo o fundamento, a base para que esse mecanismo surgisse. Bom, e a verdade é que o mercado vai continuar cada vez mais crescendo, porque a cada dia a barreira de entrada está só diminuindo e os produtos comuns, os produtos genéricos, vão morrer cada vez mais rápido. Ou seja, se for para entrar no mercado de infoprodutos com produto genérico, que não agrega valor a ninguém, que não tem nada de diferente dos outros, pode entrar, vai vender um pouco, mas vai morrer na praia e não vai conseguir ter muito resultado de fato, como você queria provavelmente inicialmente, porque ninguém quer entrar para faturar pouco. Todo mundo quer entrar para ficar milionário, mas poucos que chegam realmente lá, porque poucos que entendem o jogo do longo prazo, que não é um jogo de produto genérico, não é um jogo de fazer o básico mal feito, é um jogo de produto muito bom, com mecanismos únicos e também não só fazer o básico, mas o básico bem feito, mas muito mais que isso também, né? Então somente tendo mecanismos únicos no seu produto é que você vai poder se diferenciar, vender mais por mais tempo e também por um valor bem maior do que os seus concorrentes vendem, mesmo em um nicho que aparentemente é saturado. Então se a sua cabeça já está fervendo de ideias de mecanismos únicos, é importante que antes de começar a rodar, de investir dinheiro, você entenda se as pessoas realmente querem comprar, se o seu mecanismo único e o seu produto como um todo realmente interessam as pessoas, realmente geram desejo nelas. Para entender isso, você precisa validar o seu produto antes de vender. Por isso, eu fiz esse vídeo aqui para te ajudar a validar o seu produto e para que você possa entender se ele tem ou não potencial de venda. Então clica aqui, assiste ele e valida o seu produto.